Para que serve a graça na prática? Graça é um dom que eu recebo e que eu não mereço. Eu preciso, mas eu não mereço. Eu não fui salvo porque eu mereci ser salvo. Não, salvação é um presente dado a quem não merece. Isso é graça. É o que eu não mereço, mas eu preciso. É impressionante como essa questão de a gente conhecer a palavra vai fazer com que a voz dos outros não contamine a nossa decisão. Exatamente. Exatamente. Senão, eu sempre falo isso, quem não lê a Bíblia vai ter que acreditar no que os outros estão falando. Agora, se o justo não perdoa, por que é que Deus diz assim? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. Não deveria estar aí, Deus é fiel e misericordioso? Porque esse preço já foi pago na cruz. Esse preço já foi pago na cruz. Então eu só posso ser perdoado, por quê? Porque um outro alguém, meu substituto, meu fiador, meu representante, morreu na cruz pelos meus pecados. Sejam bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje é um dia muito especial, que terça-feira especial. Nós estamos aqui hoje mesmo, nessa terça-feira que você está assistindo esse Brunecast, um dos grandes especialistas em Bíblia, em teologia, um mestre na palavra, um homem que tem ensinado essa geração o temor do Senhor, né? A verdade, o caminho, tem apontado, né, por onde seguir. E a nossa geração perderia muito se ele não tivesse nascido justamente nessa geração. E eu quero pedir um forte aplauso para o reverendo Hernandes Dias Lopes. Obrigado. Reverendo já é bem conhecido na internet pelos seus sermões, suas explicações, suas exposições bíblicas. Casado, pai, avô, né? E além de pastor da Igreja Presbiteriana, tanto de Vitória quanto aqui em Pinheiros, né? Aliás, um abraço para o meu amigo pastor Arival, Deus abençoe. Apresentador de programas como Verdade e Vida, ele é diretor executivo da LPC e é conferencista e autor de mais de 200 livros, né? É um dos homens que eu mais respeito teologicamente, aprendo muito com ele. Sempre que posso, peço os conselhos pelo WhatsApp ali, para a gente estar amadurecendo sempre na fé. E hoje, seja muito bem-vindo, reverendo. É um privilégio, Thiago Brunet, estar aqui com você. Obrigado. Acompanho com muito carinho sua trajetória, o que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Isso Deus alegra muito meu coração. Deus seja louvado. Obrigado por estar aqui. Hoje eu queria conversar um pouquinho com o senhor sobre um homem que definiu muita coisa em relação até mesmo ao comportamento cristão, assim, como se comportar, como não se comportar. Não só a questão doutrinária foi importante, porque veio dele, mas eu sou muito desafiado no meu comportamento quando eu leio as cartas paulinas. Certo. Né? Porque o apóstolo Paulo, ele escreve coisas à igreja falando assim, olha, vocês são só crianças ainda na fé, vocês estão brigando ainda por causa de posição. Ou seja, ele vai nas nossas emoções, ele não fala só de coisa assim, pecado tal não pode. Ele fala de comportamentos que a gente acha normal, como implicar com alguém, como deixar de falar. Sabe o que me impressiona, você tratando disso? É que o texto talvez mais clássico de todo o Novo Testamento sobre cristologia, Paulo trata desse assunto para resolver um problema de relacionamentos dentro da igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja assim, muito parceira de Paulo, ajudou Paulo em Tessalônica, ajudou Paulo em Corinto, ajudou Paulo quando ele estava preso em Roma. Então era uma igreja portas para fora, muito missionária. Mas portas para dentro, os crentes batiam cabeça. Então tinha gente lá que trabalhava desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Outro trabalhava desde que o nome dele aparecesse, vanglória. Tinha gente narcisista, só pensava nele mesmo. Uau. E aí Paulo introduz um texto teológico, cristológico, para resolver um problema relacional, dizendo assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
humilhando-se até a morte, morte e cruz, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Paulo é um teólogo pastor. Paulo é um pastor teólogo. Paulo entende que teologia não é de gabinete, como se fosse uma lucubração mental, teológica, uma consulta psicológica. Divorciada da vida. Teologia é para resolver problemas também relacionais. Você ensina teologia quando você trata de questões pessoais, intrapessoais e interpessoais. A Bíblia tem solução para tudo, né? Eu estudo muito filosofia e você lê dos gregos até os contemporâneos, eles levantam as perguntas, mas não tem as respostas. É isso mesmo. A teologia cristã, ela tem a resposta, né? Até para as coisas mais difíceis, como a morte. Claro. Né? A esperança da vida eterna. A Bíblia deixa claro que no mundo teremos aflições, ou seja, não tem vida fácil. Não tem imunidade especial. Não tem imunidade, não tem a blindagem total. Né? Exato. Então, assim, quem domina a Bíblia, domina a vida. Pelo menos você vai entender como ela funciona. E o apóstolo Paulo, ele me parece nas cartas que cada carta foi escrita numa época diferente da sua vida, por isso o temperamento, até, por exemplo, Gálatas, ele escreve já bem fervoroso, né? Os cumprimentos são rápidos, ele vai direto para o assunto. Me permita uma deixa aqui. A carta aos Gálatas, ela foi a primeira carta que Paulo escreveu. De todas elas, foi a primeira. E ele escreveu logo depois da sua primeira viagem missionária. Porque ele, depois de ter enfrentado até apedrejamento em Listra, mas deixou igrejas plantadas. Então, está escrito lá em Atos 15, versículo 1, que logo que eles chegaram e deram relatório à igreja de Antioquia da Síria, desceram alguns grupos dos fariseus, dizendo assim para os gentios: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo entendeu que aquilo era tão perigoso, era tão nocivo, desastroso, que poderia destruir a fé cristã. Por quê? Porque está afirmando com isso que a obra de Cristo não era suficiente para a salvação. Então, qualquer coisa que você agregue ao que Cristo fez de forma cabal, completa, final, na cruz do Calvário, em nosso favor, seria uma heresia. Então, Paulo escreve para combater com muita veemência essa questão judaizante, que estava tentando perturbar a igreja de Deus. Então, essa carta é uma carta apologética, uma carta contundente. É verdade, já parte... Como Romanos é uma carta mais soteriológica, mais doutrina da salvação. Primeira e segunda Tessalonicenses é mais... Escatologia, final dos tempos. Né? Cada carta tinha uma função, né? Até mesmo eclesiologia. Né? E sempre não no sentido filosófico, lucubração. E Paulo escrevia dentro de um contexto onde havia uma necessidade. Às vezes perguntas que eram feitas, respostas a perguntas que eram feitas, ou atenderam a necessidade, porque isso é importante entender. Ele era um pastor, missionário, plantador de igrejas, teólogo, mas... Ele não era pastor local, né? Mas era pastor de pessoas, seria isso? Não, veja bem, ele era um plantador de igrejas. Então, o lugar que ficou mais tempo foi Éfeso, 3 anos. O segundo lugar que ficou mais tempo foi Corinto, 1 ano e meio. Então, enquanto ali estava, ele era o pastor. Sim, ok. Né? Mas Paulo entendia que o ministério dele não era um ministério fixo numa igreja específica. Não, ele era um apóstolo que vivia buscando novos horizontes. Tanto é fato que quando ele retorna da terceira viagem missionária em Éfeso, rumo a Jerusalém para levar as ofertas, e dali Roma, e dali de Roma queria ser levado à Espanha, é porque ele não queria trabalhar em campos que já estavam evangelizados. Ele era um desbravador. Então ele queria sempre avançar um pouco mais para rincões não alcançados ainda. Impressionante. E de todas as cartas do apóstolo Paulo, né, são 13 das 27 do Novo Testamento, uma pessoa que está escutando a gente agora queria ou quer começar a estudar o apóstolo Paulo, entender
o apóstolo Paulo deveria começar por qual carta? Olha, veja bem, se a pessoa quer entender o apóstolo Paulo, talvez começasse por Atos dos Apóstolos. Escrito por Lucas. Porque é Atos que retrata uma biografia. A biografia dele, nessa jornada dele, que começa desde a perseguição à igreja e a sua conversão, até a chegada da igreja em Roma, né? A sua chegada em Roma. Depois que você vai trabalhar as cartas, depende do propósito do leitor. Mas eu penso, por exemplo, que estudar Efésios, que é a carta eclesiológica dele, onde ele trata da doutrina da igreja, ele aborda também com muita clareza ali o plano de Deus, que é eterno, a salvação histórica, vamos dizer, o projeto e a execução. Ele retrata nesta carta o grande mistério que ficara oculto dos séculos e agora revelado, qual seja, que judeus e gentios formam a igreja, porque essa é uma ideia até hoje ainda confusa para muita gente, que acha que Israel é uma coisa e que igreja é outra, que a igreja é apenas um parênteses no tempo, onde Deus depois volta a sua atenção para os judeus. Isso é um equívoco teológico. Sempre foi o projeto de Deus que judeus e gentios formassem o único povo, que é a igreja, que é o seu rebanho, que é o corpo de Cristo. Então, historicamente, sempre Deus trabalhou isso, que são judeus e gentios que formam a única igreja. Deus não tem duas igrejas, Deus não tem dois rebanhos, Deus não tem dois povos, Deus tem um povo só. E esse povo chama-se igreja, formada de judeus e formada de gentios. Então, está lá escrito isso na carta aos Efésios. A carta aos Efésios trabalha a unidade cristã de uma maneira belíssima, trata de dons espirituais de maneira belíssima. Do espírito. Né? Trata a questão, por exemplo, de como você ser cheio do Espírito Santo, e como essa plenitude do Espírito Santo reflete na relação marido e mulher, na relação pais e filhos, patrão e empregado. E encerra esta epístola tratando da batalha espiritual. Nós não estamos num campo neutro, nós estamos num campo minado, e a nossa luta não é contra pessoas humanas, a nossa luta é contra seres espirituais. Então, é uma carta que talvez seja a porta de entrada muito favorável para quem quer conhecer um pouco melhor. Todas as cartas do apóstolo Paulo são muito confrontadoras para a nossa natureza humana, né? Tanto que em Colossenses ele fala: fazei morrer a vossa natureza humana. A nossa natureza humana não é boa. Natureza terrena, perdão. Não é muito boa, né? A gente já nasceu em pecado, né? Então, nossas tendências, se não forem podadas pelo Espírito Santo através da palavra, a gente vai para qualquer lugar e acha que está certo, né? Então, lendo, por exemplo, 1ª e 2ª Coríntios, eu já fui confrontado muitas vezes. Romanos, então, eu já entrei quase em depressão. Quando sendo crente de nascimento, eu me converti lendo Romanos. Olha, né? Porque Romanos, permita-me abordar um pouco, acho que é considerado o Evangelho segundo Paulo, o Manifesto Cristão, é a carta mais robusta, teologicamente falando, que Paulo escreveu. E Paulo tem uma metodologia muito interessante nessa carta. Primeiro, ele apresenta o que é o Evangelho no capítulo 1, né? Encerrando essa análise nos versos 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque a justiça de Deus se manifesta através do Evangelho, o justo viverá pela fé. Depois que ele apresentou o Evangelho, ele vai mostrar as más novas. Porque antes de apresentar boas novas, é preciso mostrar as más novas. Por quê? Porque se o homem não tiver consciência de que ele é pecador, grau comparativo, ele não vai querer valorizar o Evangelho. Então ele mostra a decadência no mundo gentílico, no capítulo 1, verso 18, até o final. Depois ele mostra a decadência dos chamados moralistas. O cara é moralista, não, mas esse aí é um cara, esse aí é depravado mesmo, isso aí tem que ser condenado. Mas eu não, eu sou um cara legal. Vocês estão iguais a eles. E depois ele bota nesse mesmo balaio de condenação os judeus, que se vangloriavam na lei. E ele encerra toda essa análise da decadência humana, que nós chamamos em teologia de depravação total,
Ou seja, a queda não apenas arranhou o ser humano, levou o homem a ter todas as áreas da sua vida, a sua razão, a sua emoção, a sua vontade, contaminados. E ele diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ele vai levando numa argumentação irresistível que todos pecaram. E se todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. E aí ele abre a porta do Evangelho, mostrando a gloriosa dada por Cristo da cruz. E ele vai exemplificar da redenção em Cristo Jesus, da expiação operada por Cristo na cruz. E ele vai exemplificando essa doutrina da justificação no capítulo 4, mostrando que os dois grandes troncos de Israel, Abraão e Davi, foram justificados pela fé e não pelas obras. No capítulo 5, ele vai mostrar os frutos dessa justificação, ou seja, paz com Deus em relação ao passado, graça em relação ao presente, esperança da glória em relação ao futuro. No capítulo 5, vai mostrar os dois Adão. O primeiro Adão caiu e o segundo Adão restaurou. Você tem 6, vai mostrar aqui que você colocou a questão de fazer morrer a natureza terrena. Você tem que andar com a certidão de óbito no bolso. Considere-se morto para o pecado. No 7 ele mostra o conflito. No 8 ele mostra a grande obra da graça nos salvando, nos dando segurança de salvação. Capítulos 9, 10 e 11 ele volta a atenção para os judeus. O passado rompeu, capítulo escolheu. Presente, capítulo 10, como o povo se corrompeu. Capítulo 11, a restauração como nação. E no 12 ao 16, ele vai aplicar a doutrina, porque esse era o método de Paulo. Primeiro ele dá a doutrina, depois ele dá a aplicação disso para a vida. Como isso reverbera na vida. Então, ele diz o seguinte, uma vida transformada, ela é provada por relacionamentos novos. Capítulo 12, 1 e 2, relação com Deus. Capítulo 12, 3 a 9, relação com o seu irmão. Depois, capítulo 12 ainda, depois do 10, ele vai falar como é que você se relaciona com os seus inimigos. Depois, no capítulo 13, como você se relaciona com as autoridades constituídas. Depois, no capítulo 14 e 15, como você se relaciona com os seus irmãos que pensam diferente de você em coisas secundárias. E aí fala do crente fraco e do crente forte. Então, é uma carta que... É quando ele fala das festas, o que comeu, o que não bebeu. Exatamente. Então, algumas pessoas tinham escrúpulo. Isso aqui eu não como, isso aqui eu não bebo. Coisas secundárias que o reverendo está falando, é coisas que não tocam na noessa salvação, que são as primárias. São coisas que dá para relevar. Dá para negociar. É cultural. Dá para negociar. Né? Então, qual é o argumento de Paulo? Você que não come, não julga quem come. Você que come, não julgue quem não come. Quem não come. Ou seja, você precisa ser regulado pelo amor. Ou seja, eu não posso impor o meu direito ao outro, violando a consciência do outro. O meu direito vai até onde começa o direito do outro. Então, se o outro é chamado um crente fraco, que se escandaliza com isso, com aquilo outro, respeite-o. Respeite-o. Ele é seu irmão também. É por isso que no início a gente falou, né, que o apóstolo Paulo, apesar da grandeza da revelação, né, que ele teve revelação, comportamental, os apóstolos não chegaram nem perto de entender, ele trabalha a parte comportamental de uma forma mais, de mestre. E por uma razão, Tiago, é porque a parte comportamental, ela é consequência da teologia. Ou seja, se a teologia está errada, a ética vai estar errada. Se a verdade não está clara, eu não tenho condições de aplicá-la nas relações múltiplas da vida, seja marido e mulher, pais e filhos, amigos. Né? Então, o entendimento de Paulo é que a teologia governa relacionamentos, que a teologia comanda a ética. É que eu sou aquilo que eu creio. Está lá em Provérbios, né? Assim como me pensa, assim como imagina a minha alma. Lembrando, gente, que historicamente falando, a teologia foi a principal matéria e ciência das universidades até o século XVIII. Depois do iluminismo, o humanismo começou a vir, o próprio renascentismo na Itália, em Florença, começou a separar muito isso e colocar o ser humano e a ciência em primeiro lugar. Mas a teologia sempre foi extremamente importante para construir a sociedade que a gente tem hoje. Foi construída dentro da teologia. Exatamente. Inclusive, com a reforma protestante, começa o que a gente conhece hoje como empreendedorismo, né? As pessoas poderem empreender, né? A primeira gráfica, a comunicação, a imprensa, tudo isso que anos e para a gente são gigantesca
para os seres humanos e para a gente como sociedade, começa não só com a teologia, mas também pós-reforma. Exato. Agora, voltando ao apóstolo Paulo, reverendo. Sim. Existem muitas coisas em Paulo que me impressionam. Eu vou comentar algumas e quero seus comentários. Pois não. Por exemplo, ele deixava claro sua vulnerabilidade, mas jamais se expunha. Aí eu vejo a necessidade de você deixar claro que você é pecador e carece da glória de Deus, mas não necessariamente ficar contando tua vida para todo mundo. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, dessa morte, dessa corrupção aqui? Tudo que eu não quero, que eu odeio, eu acabo fazendo. Então, ele está falando de algo assim, cara, não é coisinha pouca. E aquilo que eu quero, eu acabo que eu não faço. Mas ele nunca deixava claro. O espinho na carne, Senhor, tira de mim. O que é? Ninguém sabe exatamente. Então, me permita depois entrar um pouquinho nesse? Não, é depois, não agora. Não, então, o que eu entendo disso é que o apóstolo fala o seguinte: olha, sou vulnerável, sou um homem falível como qualquer outro, é por causa da graça de Cristo que eu estou de pé, mas também não tenho que ficar contando minha vida para você. Olha, Tiago, eu tenho para quem prestar contas. Assim. Você está tratando de um assunto para mim muito importante. Porque, veja bem, há muitas pessoas que até hoje, a título de dar testemunho na igreja, ele conta a sua desgraça todinha, quase que com um certo orgulho de tantas loucuras que praticou. O testemunho do Wesley, das loucuras que ele conta. E às vezes gasta um minutinho. Às vezes gasta brincadeira. Não tem loucura nenhuma, gente. Nada. Às vezes gasta um minutinho para falar da graça. Paulo, ao contrário, ele exalta a graça de Deus. Bom, mas muito bom esse exemplo. Ele foi, né? Ele admite que ele foi, né? Paulo, se você olha o contexto antes da conversão dele, eu uso duas figuras no meu livro, Paulo, o maior líder do cristianismo. Ele primeiro foi uma fera selvagem. Ele foi uma fera selvagem. E por que eu digo isso? Porque lá em Atos 9:1, quando diz que respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, porque estava indo prendê-los em Damasco, a palavra lá é exatamente a mesma usada para as feras selvagens. Eles atacam e devoram suas presas. Segundo, Paulo, diz o texto que ele encerrou, está lá em Atos 22, versículo 19, que ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto para matá-los. Então, Paulo mandou matar muitos cristãos em Jerusalém. Então, ele foi um serial killer. Ele era um touro selvagem. Quando ele está contando pela terceira vez a conversão dele, ele diz que foi, naquela visão que teve a caminho de Damasco, o Senhor o derruba ao chão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhão é um instrumento para amansar boi bravo. E às vezes, por que Paulo está dizendo isso? Porque a gente pensa, Tiago, que o Espírito Santo só começou a trabalhar na vida dele lá no caminho de Damasco. Isso não é uma verdade. Todas as vezes que Saulo, até então, entrava numa casa, conforme Atos 8:3, e arrastava homens e mulheres para lançá-los na prisão. Todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga e forçava os crentes a blasfemar, dizendo: ou você nega Jesus ou eu te mato. E esse crente preferia morrer do que negar sua fé. Era o Espírito Santo picando a consciência desse homem. Era Deus ferroando esse touro bravo. Chão. E grita das alturas: Saulo, Saulo, por quê? Então o Senhor, dura coisa te lança no chão. E grita das alturas: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Então, todo o registro, porque a conversão dele é narrada 3 vezes em Atos, que isso é feito, e ele abre o coração em Romanos 7, e vai dizer depois, lá em 1 Coríntios 1:13, que ele era um insolente, blasfemo e perseguidor, por isso considerava-se o menor apóstolo. Não é para exaltar o passado marcado pelo pecado, é para ressaltar e enaltecer a grandeza da graça de Deus que o alcançou. Eu acho que tem que ser essa perspectiva hoje. A gente não tem que fazer apologia do pecado, não tem que dar um testemunho e mexer com os porões da iniquidade, ficar dragando toda a sujeira do passado, trazendo tudo isso até que as pessoas vão querer se
se alimentar desse sangue, né? Que você sangra pra gente que quer só beber. Não vale a pena. O importante é mostrar a graça. A graça é maravilhosa. Agora, falando de graça, meu apóstolo Paulo foi o grande especialista. Para que serve a graça na prática? E aí eu vou fazer uma outra pergunta polêmica depois. Para que serve a graça na prática? A graça é para quê na prática? Pois bem. Então, veja bem. A ação do Espírito Santo é para uma coisa, poder de Deus é para a graça. Na prática é para quê? Veja bem, primeiramente a graça ela é fundamental para a nossa salvação. Não haveria nenhuma pessoa salva a não ser pela graça de Deus. Então, a graça é para salvação, número 1. Paulo diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Tá. Então, o que é graça? Vamos definir graça. Graça é um dom que eu recebo e que eu não mereço. Eu preciso, mas eu não mereço. Eu não fui salvo porque eu mereci ser salvo. Eu não fui salvo porque eu tenho créditos para ser salvo. Eu não sou salvo porque eu fiz obras suficientes para ser salvo. Não sou salvo porque eu pertenço à igreja A, B, C ou D. Não, salvação é um presente dado a quem não merece. Permita-me rapidamente ilustrar. Por favor. Havia no Rio de Janeiro um professor que estava cuidando de crianças carentes que moravam num determinado morro do Rio de Janeiro. Ensinando para eles reforço escolar, ensinando também Bíblia e tal. E ele percebeu que um dos alunos vinha descalço, com roupinhas muito, muito prejudicadas, e ele um dia resolveu ir numa loja, comprar roupas, calçado, material escolar, e subiu o morro para levar esse presente para aquela criança. Mas a criança, ainda numa região tão de periculosidade, com tantos problemas sociais, não sabia para quem eram os presentes. Então, ao ver o professor subindo, desejando aqueles presentes que pareciam tão bonitos, em embrulhos tão bonitos, pegou uma pedra e jogou no professor. Bateu na cabeça dele, ele desmaiou, ele pegou os objetos e correu para casa. O professor, tão logo melhorou, foi na loja, comprou tudo de novo, começou a subir o morro. Chegou até na casa desse menino. Bateu a porta, o pai veio atender. Muito constrangido em olhar e ver o professor ali, porque o pai sabia do problema. E aí o professor disse, olha, eu vim trazer esses presentes para o seu filho, ele é meu aluno. E o pai, muito constrangido e tomado um senso de remorso, disse, o meu filho não merece esses presentes. Foi o meu filho que atingiu o senhor com aquela pedrada. Ele não merece. O professor respondeu, é verdade, ele não merece, mas ele precisa. Isso é graça. É o que eu não mereço, mas eu preciso. Mas além da salvação, a graça é fundamental para pavimentar os nossos relacionamentos interpessoais. Sem graça, nós vamos ser inflexíveis demais com os outros. Vou ser duro demais com os outros. E quando se há inflexibilidade, quebra. Qualquer pessoa dura demais, quebra. Um pai que é muito duro com os filhos, uma hora vai quebrar. Vai romper essa relação. Né? Você pega uma estrutura, por exemplo. Eu subi um dia que era então o maior prédio mais alto dos Estados Unidos, em Chicago, Sears Towers. Lá em cima balança. E por que balança? Para não quebrar. Você está numa ponte, seu carro para, aí começa a mexer, você vê que a ponte balança. Por que balança? Para não quebrar. O que é inflexível quebra. Por que a graça é importante? A graça é importante para que eu possa perdoar. Sem graça não tem perdão. Sem graça eu vou valorizar mais coisas do que pessoas. Quantas pessoas hoje gostam mais do carro do que dos filhos? Lisam mais o carro do que investem na educação dos filhos? Ou cuidam mais do carro que cuidam do cônjuge? Onde não tem graça, não tem perdão. Então, a graça ela é suficiente para nós, não só para a nossa relação com Deus, mas para a nossa relação conosco e uns com os outros. Nós somos perdoados por Jesus pelos nossos pecados cometidos por causa da graça. É isso? Veja bem, isso é importante, claríssimo, importante o que você está dizendo. É o seguinte, nós somos perdoados por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Porque Deus não pode perdoar pecados assim, olha, tudo bem, esquece. Vou passar por cima disso, não tem problema não.
relevo, faço vistas grossas. Não. Tinha que haver justiça. Tem que haver justiça. Agora, por favor, permita-me dizer uma coisa aqui. Deus é justo. E eu quero citar a 1 de João 1,9 para explicar o ponto. O que é que está escrito lá? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Digo a você, o justo não perdoa. O justo aplica a lei e requer a execução da justiça. Ilustrando. Imagine que nós estamos conversando aqui. Você tem várias pessoas trabalhando aqui nessa sala para que esse podcast vá ao ar. Imagine que entra um marginal dentro dessa sala aqui e ceifa a vida de uma pessoa que está aqui. Ali na porta, a polícia bota a mão no criminoso, vai para a cadeia, vai a júri popular, 7-0 contra ele, 30 anos de cadeia. Eu pergunto a você, o juiz, em nome da lei e da justiça, pode dizer para esse camarada, não, pode ir para casa, tudo bem com você? Não pode. Não pode. Qual o papel do juiz? Aplicar a lei, fazer valer a justiça. Agora, se o justo não perdoa, por que é que Deus diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar? Não deveria estar aí, Deus é fiel e misericordioso? Porque esse preço já foi pago na cruz. Esse preço já foi pago na cruz. Então eu só posso ser perdoado, por quê? Porque um outro alguém, meu substituto, meu fiador, meu representante, morreu na cruz pelos meus pecados. Está escrito em 1 Coríntios 15:1, ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então significa que a minha dívida foi quitada, que o meu pecado foi tratado e punido exemplarmente, não em mim, mas no próprio Filho de Deus. Deus não poupou o seu próprio Filho. Nós chamamos esta obra de Cristo por nós, isso é graça. Tá. É o que ele fez por mim e eu não mereço. Eu lhe fiz essa pergunta para chegar nessa aqui um pouco mais polêmica. Certo. Quando o apóstolo Paulo pede pela terceira vez, se eu não me engano, para tirar o espinho na carne... Perfeito. 3 vezes mesmo. 3 vezes. Jesus responde para ele, não, porque a minha graça te basta. Porque a graça é para perdoar pecados, Por que ele não usou a expressão, o meu poder de Deus te basta? Porque a teoria é que esse espinho na carne seria uma enfermidade física. Por que não uma tentação que Paulo lutava a vida toda e por isso Deus usou a expressão graça? E Paulo complementa. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então veja bem, posso dar uma trabalhada no que é esse espinho? Claro, eu joguei para o senhor. Eu joguei que eu quero saber, eu quero polêmica, eu quero que a audiência suba. Muito bem. Bom, então veja bem. Esse assunto, de fato, é polêmico, não há consenso. Ao longo da história da igreja, nós tivemos várias opiniões. Não há questão fechada sobre isso, mas vou lhe dar o meu entendimento. Paulo escreve em Gálatas, capítulo 4, que ele pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Não é emocional, nem não é física. Que teria que foi nos olhos, porque... Então, o que é que acontece? Não consta que Paulo tenha saído de Antioquia da Síria doente, mas consta que ele tenha chegado na Galácia do Sul, ou seja, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, doente. Portanto, dá-nos a impressão que essa doença foi contraída no trajeto de Antioquia à Galácia. Se você notar, lá em Atos 13:13, o jovem João Marcos abandona os 2 missionários, Paulo e Barnabé, e retorna para a casa da sua mãe. Onde eles estavam? Em Perge da Panfilha. Quando você vai estudar perto da Panfilha, era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária. Então, muito provavelmente, Paulo pega uma malária, que dava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão, e parece-nos que é exatamente isso. Por quê? Porque os crentes da Galácia, quando Paulo chega lá, se possível, teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a Paulo. Então, essa expressão não faria o mínimo sentido se Paulo não estivesse enfrentando um problema de visão quando chega nessa
primeira viagem missionária. As próprias cartas ele deixar outros escreverem, sendo ele tão culto e instruído, mostra que provavelmente... Por que ele usa um secretário para escrever cartas? Por que, por exemplo, ele às vezes, quando pegava a pena verde, com que grandes letras vos escrevo? Ou por que ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada? Talvez porque ele enxergava meio lusco-fusco. O certo é que naquele mundo onde não tinha correção visual, hoje nós temos o óculos, que benção. Por exemplo, eu dependo do óculos para ler. Hoje, eu não fiz uma cirurgia ainda de correção, então se eu sem meu óculos, eu não leio minha Bíblia. Eu seria um deficiente visual. Imagine Paulo, naquele tempo, o sofrimento, a angústia dele, né, nesse sentido. Então, eu quero crer que o problema de Paulo era uma doença física. Quando ele pede para Deus, e é muito importante entender isso, porque em que contexto ele falou isso? Que 3 vezes eu pedi a Deus e o Senhor disse, não, a minha graça te basta, o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. É que na segunda carta de Paulo, ele estava, quando saiu de Corinto, os falsos apóstolos chegaram lá e disseram o seguinte para a igreja, olha, esse Paulo que passou aqui com vocês 1 ano e meio, que plantou a igreja, ele não tem credencial. Ele não tem experiências místicas, porque eles estão incensados pelo gnosticismo, que apresentava um conhecimento esotérico, um conhecimento místico, né? E Paulo não tinha experiências, diziam eles. Então Paulo era um camarada que conhecia muito, fazia muito, mas não era um cara tão qualificado como eles se achavam. Então Paulo, no capítulo 12, a contragosto, vai contar uma experiência para provar a autenticidade do seu apostolado. Olha, eu conheci um homem que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, ouviu coisas inefáveis. Inefáveis. Não dá nem para... Que o homem não é permitido escutar. Permitido escutar. E aí ele diz, para contrabalançar esse êxtase, essa revelação do 3º céu, Deus botou um espinho na carne do cara. Mensageiro de Satanás, a fim de esbofetear-me. A fim de que ele não se soberbecesse. Então fica provado outra coisa. O espinho na carne de Paulo veio de quem? Resposta, veio de Deus. Não veio de Satanás. E por que sabemos que veio de Deus? Por causa do propósito. Para que ele não se ensoberbecesse, em virtude das revelações extraordinárias. E aí, por que Satanás então esbofeteia Paulo com o espinho? Porque isso é a função de Satanás. É lógico. Ele chega... Acusador mentiroso. Acusador mentiroso. Falou, está vendo? Você não é servo de Deus, você não é apóstolo, você não é isso, é empregador e tal. Você está passando uma magrela aí, você está doente. E aí? Deus te ama mesmo? Deus não pode fazer isso, curar você? Ou seja, o diabo vem sempre querendo desfazer a obra de Deus na nossa vida. Eu acho que a maior função do inimigo, né? Lá Gênesis deixa claro, a serpente com a Eva, é fazer a gente achar que a gente pode tomar decisão sozinho, que a gente consegue sozinho, que a gente consegue pensar como Deus pensa. Ela fala, come, que aí você vai pensar como Deus pensa, vai saber o que ele pensa. Ou seja, tirar essa suficiência total, né, que o ser humano precisa ter dependência com Deus, de essa Deus. dependência. E aí há um gancho aí também em Gênesis 3. Porque veja você, como é que o diabo começa a conversa? É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ou seja, começa invertendo o que Deus havia dito. Deus disse, de toda árvore comereis. E onde Deus coloca um sim, ele coloca um não. A mulher, ao responder, responde de uma maneira muito frágil, diminuindo ênfases e acrescentando o que Deus não havia dito. Quando ela diz para Satanás, nem nele tocareis. Deus não falou isso. Ou seja, quando o diabo percebe que alguém não tem segurança da palavra, do que Deus diz, das Escrituras, ele encontra um flanco aberto. Boa. Ela estava fraca de Bíblia, como diríamos nós. Não escutou direito. Não escutou direito. Aí pronto, ele chegou com a negativa peremptória. Não é assim. Não é verdade. Deus está mentindo. É certo que não morrereis. Eu já tinha encontrado o caminho aberto, porque ela não estava tão segura das Escrituras. Eu tenho dito para colegas assim, a gente tem que ter cuidado de citar a Bíblia. Porque se eu acrescento o que não está lá, se eu tiro o que está lá, se eu diminuo a ênfase que está lá, eu posso torcer a Escritura e dar uma grande
um balde de chá para o diabo entrar nessa história e fazer confusão. Inclusive, esse dia eu estava dando uma aula sobre Davi e explicando que muita gente que está ao nosso lado, que é gente boa, gente de Deus, às vezes vai usar o nome de Deus ou até alguma escritura para convencer-nos a fazer algo que Deus não quer. Por exemplo, Abissai fala para Davi quando Saul está dormindo, e nessa época Davi era um perseguido de Saul, fala assim, hoje Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Ou seja, ele usa toda uma expressão espiritual, uma base bíblica. Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Aproveita e mata o cara. Aí Davi, como todo inteligente faz, responde com uma pergunta. Alguém já tocou no ungido do Senhor e ficou por inocente? Então, é impressionante como essa questão de a gente conhecer a palavra vai fazer com que a voz dos outros não contamine a nossa decisão. Exatamente. Senão, eu sempre falo isso, quem não lê a Bíblia vai ter que acreditar no que os outros estão falando. Vai comer na mão dos outros. Exatamente. Me permita outra ilustração disso aí? Por favor. Eu estou escrevendo um comentário de números agora. E é interessante como o povo de Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, caminha até a península do Sinai e fica ali 1 ano. Recebe a lei, recebe o detalhamento da lei. Deus manda construir um tabernáculo. Nesse período o tabernáculo é construído e agora Deus vai dar todas as instruções, reunir o povo, dividir por tribo, colocar líderes, um exército que está caminhando, não uma multidão atabalhoada. Logo que eles saem na direção da terra prometida, eles começam a murmurar. Reclamam que não tem carne. O próprio Arão e Miriam reclamam de Moisés. Aí o Abirão, o Corá, o Abirão, rebelam também. Aí o povo rebela de novo e chega uma hora que eles questionam o Arão. E Deus já tinha falado e demonstrado o juízo aos rebeldes. Mas agora, lá no capítulo 17, Deus chega para Moisés e diz, Moisés, manda o povo trazer uma vara para cada tribo, cada líder. Bota o nome do líder na vara. A tribo de Levi, você bota o nome do Arão. E o homem que Deus escolheu, para a pessoa não ter dúvida mais, já falei aos ouvidos, quero falar aos olhos também agora. Você vai botar essas varas diante do tabernáculo e amanhã, a vara que florescer vai ser um milagre, porque as varas eram secas. A vara que florescer, essa é a pessoa que eu escolhi. Aí passou aquela noite, eu imagino o suspense de todo mundo, qual é a vara que vai florescer, qual é a vara que vai florescer, quem é que tem autoridade mesmo, quem é que não tem. A vara de Arão aparece inchou, deu gomos, produziu flores e amêndoas. E algumas versões dizem amêndoas maduras. Ou seja, por que o povo estava se rebelando? Porque o povo não tinha escutado, não tinha entendido, não tinha obedecido, que Deus já tinha dito aquilo várias vezes, que ele que tinha escolhido Arão, ele que tinha escolhido os filhos de Arão. Não é Arão que tinha se autoproclamado sumo sacerdote, não eram os filhos de Arão que tinham se autoproclamado sacerdotes, não. Foi obra de Deus. Sempre que eu questiono o que Deus fala e o que Deus faz, eu estou encrencado. Aí Deus precisou mostrar para eles, visualmente, um milagre. E sabe o que Deus fez mais? Falou, você vai botar essa vara que floresceu lá diante da arca. Toda vez que um rebelde aparecer, olha para essa árvore, para essa vara, e entenda que eu falei. E depois essa vara vai ficar dentro da arca, junto com o vaso de maná e as tábuas da lei, como memorial para as futuras gerações. De que quando eu falo, é para ser obedecido. Então, muito bom. Reforçando o ponto que você mencionou aí. Muito bom. Agora, se Deus perdoa nossos pecados, a nossa salvação é garantida pela obra da cruz. E também existem regras para a pessoa que está no pecado e está duro de coração e não quer se arrepender, como, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, olha, se teu irmão pecar contra ti e te pedir perdão, perdoa. Se ele pecar 7 vezes, perdoa. Agora, aquela pessoa que está pecando, e aí você repreender ele não aceitar, aí você dá uma segunda, chama a igreja unhas e confronta de novo. Ele não aceitou, chama a igreja e confronta. Não aceitou, quarto, entrega para o diabo.
Hoje a gente está entregando direto para o diabo, a gente não está passando pelas etapas de Paulo. No sentido que quando você vê uma pessoa que está cometendo algum erro, mesmo arrependida, as pessoas de alguma forma querem prejudicá-la, querem expô-la, querem acabar com a vida dela. Então a gente prega a graça, a gente prega o perdão, a gente tem a Bíblia, mas na prática religiosa, eu não sei qual é a sua experiência com esse tipo de assunto na prática, mas da onde eu venho, nesses 45 anos de vida, nas igrejas que eu passei, a prática é totalmente cruel, né? É te eliminar mesmo, é te envergonhar e acabar com a tua vida, apesar de não me parecer a instrução bíblica. Principalmente para o pecador arrependido. Não estou falando do pecador insistente, né? O que quer viver no erro. Aí o apóstolo Paulo fala, pode deixar ele na mão de Deus agora para largar. Mas estou falando do pecador arrependido. Por que o senhor acha que tem essa necessidade das pessoas quererem detonar as outras, expor, acabar com a vida da pessoa, se já teve arrependimento? Há duas coisas aí, Tiago. Primeiro, que o cristão, que ele é implacável com o outro, ele está demonstrando infantilidade espiritual e carnalidade. Opa! Toda pessoa que é dura demais com o outro, ela é complacente consigo. E a maneira... Sim. Justiça para os outros, misericórdia para mim. Exatamente. A pessoa que é dura demais com os outros, ela está simplesmente projetando no outro aquilo que ela é e não tem coragem de confrontar em si mesma. Os misericordiosos são misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Então, uma pessoa que é implacável com o outro, ela tem um poço de ódio, ranço, amargura no coração. E a Bíblia também diz que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Exatamente. Então, isso é carnalidade e infantilidade espiritual. Né? Segundo aspecto é que, é claro, Jesus afirmar na oração que ele ensinou, que uma pessoa que não perdoa não pode ser perdoada. Porque como é que está o texto lá? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se eu não perdoo e eu trato com rigor a pessoa, eu estou pedindo que Deus me trate com o mesmo rigor que eu trato o outro. E a Bíblia diz que você vai ser medido na medida que mediu. Então, a pessoa não entendeu ainda o que é evangelho, porque ele está se expondo a uma condenação divina. Né? Quem não exerce misericórdia. Meu Deus. Terceiro, até quando eu devo perdoar? Essa foi a pergunta do Pedro. Até 7 vezes, Senhor. E quando Pedro disse isto, ele estava querendo até receber um elogio, possivelmente de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um cara muito espiritual. Porque 7 é um número emblemático, né? Perdoa muitas vezes. Muitas vezes. Aí o Senhor diz, não, Pedro, não é até 70 vezes 7. Qual a reação dele? Senhor, então aumenta a nossa fé, porque isso não dá para nós não. Nós não temos essa capacidade. Mas no texto de Lucas é mais complexo. Se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, eu não conheço nenhum caso em que uma pessoa deliberadamente pecou contra a outra 7 vezes, no mesmo dia, 7 vezes voltou a pedir perdão. Não conheço. Roubou a pessoa 7 vezes no mesmo dia. No mesmo dia, voltou lá. Roubou primeiro. Cara, você me perdoa, que eu fui de uma fraqueza, eu peguei o negócio do seu relógio aí. Hoje eu peguei sua aliança, eu peguei seu óleo. Já aconteceu 3 vezes com ele, mas não chegou a 7 não. Ele pegou 3 vezes e arrependeu. Aí eu perdoei. Então você já imaginou um negócio desse? Então, o que o texto quer dizer, e é Jesus que está dizendo isso, não há limite no perdão. Porque é assim que Deus me trata. Imagine se Deus chegasse para o Tiago, para o Ney, para o Hernandes e falasse, olha, sua cota acabou. Então, se você der uma bobeirada de novo comigo, já era. Estaríamos nós perdidos. Que esse é um dos grandes trabalhos do nosso acusador também. É roubar a esperança do perdão, da salvação. Agora não dá mais. Agora não mais. Sua cota, quando você falou sua cota acabou, eu lembrei. Ele incentiva o pecado e depois que você viu? Agora não dá já mais. Era. Exatamente. Uma breve pausa na nossa programação para lembrar do método Destiny. A escola mundial de princípios milenares. A única. Você entra para aprender 12 princípios que dão certo há milênios e sai uma raridade.
Uma raridade está sempre exposto, porque vale muito, e tem fila, não só para olhar, mas para comprar. Você precisa ser uma pessoa rara, uma pessoa que tem paz e prosperidade por dentro. Isso só é possível através da sabedoria que dá certo a milênios. Eu te convoco para o próximo Método Destiny. Nós vamos deixar aqui as datas, o link para você fazer parte, encontrar a cidade mais próxima de você, a data que melhor te atende, porque eu e os professores do Instituto Destiny estamos preparados para, durante 2 dias, fazer uma imersão que vai mudar completamente o seu destino e para muito melhor. Método Destiny, te vejo lá. O que me intriga é isso, é que me parece que nós estamos, como o apóstolo Paulo fala, se eu não me engano, na igreja de Coríntios, que a gente ainda precisa tomar leite, porque a gente não está preparado para comida sólida. Porque a gente está errando tanto em comportamentos básicos. E em que contexto Paulo diz? Exatamente essa disputa de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, ou seja, é uma igreja que é construída em cima de ícones, de personalidades. A igreja não pode ser construída em cima de personalidades. Ela tem que ser construída sobre o fundamento que é Cristo. Dos nicolaítas, que está lá em Apocalipse, porque uma vez eu estudei sobre isso e os nicolaítas defendiam muito a questão da hierarquia, da autoridade de um homem sobre outro homem. E quando Jesus vai rejeitar em algumas igrejas, fala assim, o bom é que você rejeita as obras dos nicolaítas. Odeia, né? Paulo diz, odeia. Os nicolaítas eram aqueles que incentivavam a promiscuidade sexual e incentivavam também a contaminação com comidas dos ídolos. Então, ou seja, que dizia para as pessoas, pode pecar à vontade que não tem problema. Nós aqui somos um povo livre. Hipergraça. Venha como você está, permaneça como você quiser e faça o que você desejar, que aqui não tem nenhum problema para você. Muito bom. Não vamos entrar em escatologia agora, mas nas 7 igrejas ele tem 3 coisas que Jesus condena. A obra dos nicolaítas, de Balaão e de Jezabel. Né? E é uma coisa impressionante, eu estava estudando isso esses dias, né, que Balaão, ele não era um falso profeta. Ele só profetizava pela motivação errada. Geralmente financeira. Então ele acertava, ele era o profeta mesmo que acertava. Mas se corrompeu com o propósito. Meu Deus, então assim, tem muita gente que realmente tem o dom. Mas está fazendo pela motivação errada. E Jezabel, é claro, né? Manipulação, tanta coisa que a gente tem que resistir como igreja. Agora, se a gente não está... Qual o caminho que o senhor aconselha? Falando agora, a gente como igreja de Cristo, independentemente da denominação, tudo, se a gente está tão infantil ainda, qual seria a solução? Qual o caminho para isso? Fortalecer as escolas bíblicas? Incentivar o pessoal a estudar teologia? Esse é um ponto para mim muito importante. Porque está tão básico os erros. Né? Então, vamos lá. A primeira coisa é que nós estamos vivendo uma época onde a nossa geração quer sentir em vez de querer pensar. Boa. Grande parte dos cultos hoje são cultos sensoriais. Para sentir. Para sentir. Boa. Então, o culto bom é o que dá um calafrio na espinha. Mesmo que eu não tenha entendido nada. É o que eu choro, é o que me faz chorar. O problema, nós não somos contra a emoção, obviamente que não. Nós somos razão, nós somos emoção, nós somos volição, vontade. Agora, a emoção que ela é importante é aquela que é resultado do entendimento. Por exemplo, Paulo diz, o amor de Cristo me constrange. Eu não posso olhar para a cruz com o coração seco, com os olhos enxutos. Agora, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nessa geração que quer sentir, a pregação está ficando cada vez mais curta e rasa. Curta e rasa. Então, não há instrução. Por quê? Porque para você passar conteúdo, você precisa estudar. E às vezes os obreiros estão ou preguiçosos, ou desanimados, ou desmotivados, ou buscando todo dia uma novidade para atrair o povo. Igreja que busca novidades para atrair o povo, chega uma hora, eu chamo isso de como mascar um chiclete. Você bota um chiclete na boca, está docinho, está gostoso, está agradável, daqui a pouquinho o doce vai embora, você começa a mastigar a borracha. Aí a pessoa tem que inventar outra novidade. E aí cessa a criatividade, começa a inventar loucuras.
Maluquices, né? Quando, na verdade, se você der pão para o povo, a palavra, prega a palavra, instrui o povo, doutrina o povo, seja na escola bíblica dominical, está morrendo em muitas igrejas. Precisa reavivar a escola bíblica dominical. É preciso valorizar, eu chamo de supremacia da Escritura e primazia da pregação. Dedique-se à pregação, os pastores, os obreiros. Gaste tempo preparando. Eu sou pastor há 44 anos. Eu gasto até hoje 8 horas para preparar um sermão, pelo menos. Pelo menos. E no dia que eu cessar de aprender, eu cesso de ensinar. Agora, as nossas ovelhas, o povo da igreja, as pessoas podem até ser analfabetas, mas tolas elas não são. E a Bíblia diz assim, você precisa quando ele não se preparou. E a Bíblia diz assim, você precisa apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então, aquele a quem Deus chamou para pregar não pode ser relapso na mordomia do ministério que recebeu de Deus. Não pode. Muito bom. Por isso que nós estamos vivendo crentes, como você disse, imaturos. Crentes que não se relacionam nem com Deus e nem com o próximo direito. Crentes mimados, crentes hipersensíveis, egoístas. Mas deixa eu levantar um ponto aqui, Tiago, que está sendo um problema hoje. Com o advento das mídias sociais, há muita gente hoje que se sente no direito de ser o dono da verdade. Está terrível isso. E ataca um irmão de forma virulenta, truculenta, num assassinato de reputação. Está muito forte. Por quê? Porque a pessoa não reza na mesma cartilha dele. Ou não tem a mesma visão que ele tem. Ou seja, no meu entendimento, qualquer cristão que usar uma mídia social para atacar o outro, ele já quebrou o princípio que você mencionou, que Jesus ensinou. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas. Se ele não te ouvir, comunica a igreja. Se ele não ouvir a igreja, então considera gentio. Ou seja, tire da comunhão da igreja. Ele não é um cristão de fato, de verdade. Então, tem muitas brigas na internet feias, horríveis, que detratam o cristianismo, que maculam a fé cristã, escandalizam pessoas, os pequeninos. Então, e mostra a nossa imaturidade na fé ainda, de como a gente está tão imaturo assim. Então, mídia social não é nem para falar mal dos outros e nem para você responder ali naquele fórum. Não é para responder naquele fórum. Porque senão você vai empatar o jogo. É isso que a pessoa está querendo. Vai para um tribunal que não é seu, né? Aquele tribunal não é seu ali. Né? Exatamente. Falando de infantilidade cristã, eu estava numa mesa e com líderes, não vou dar nem os cargos para não escandalizar ninguém, estava com líderes. Né? Eu não sou pastor de igreja, né? Eu sou um pregador voluntário e tenho o meu trabalho com educação continuada no nosso instituto, que é uma empresa. Mas tenho excelente relacionamento com líderes do Brasil todo, né? Evangélicos e tudo. Eu estava numa mesa com grandes líderes, e aí um puxou assim, vocês estão sabendo do fulano? Na hora que ele falou isso, meu coração já fechou. Falei, nossa... Vai trazer um problema aqui, sabe? Cada um tem o seu já. Aí o cara, eu escutei falar. Aí o outro falou, assim, o outro que puxou o assunto falou, porque me contaram... Aí começou, ou seja, olha só, eu escutei falar. Me falaram. E aí contou o problema, que era um problema matrimonial. Aí, dentro do meu coração, eu estava chorando, já falando assim, caramba, não tem nenhuma prova, não tem nenhuma testemunha, só no me falaram já estão detonando a reputação de um homem de Deus aqui. Quando tentaram passar a bola para mim, eu falei o seguinte, não porque eu seja perfeito, não porque eu seja bom, longe de mim, mas porque nessa área ali eu tive sabedoria, Deus me concedeu. Falei, querido, ele está com a esposa dele? Não, tá. Como é que se perdoaram e tal? Tá? E ele tá firme com Deus? Falou, tá. Falei, então, como é que a gente está tratando um assunto que está perdoado, que está tratado, está resolvido, e ainda não tem prova nenhuma? Vocês, assim, eu fico constrangido em estar na mesa, assim.
Então, até um falou assim, tá bom, Santarrão, vai lá, e fez uma piadinha comigo. Mas não é Santarrão porque eu sou o mais pecador de todos. Claro. É porque é uma questão de uma infantilidade. A forma estava errada ali, o fórum estava errado. Perder tempo falando de uma coisa que primeiro está resolvida, segundo me falaram, não tem... Consultou a fonte, qualquer pessoa que estudou, que é um pouquinho acadêmico, eu falo assim, mas qual é a fonte? É isso aí. Você está me dando uma informação, qual é a fonte? Qual é a fonte? É o mínimo. Né? Cita a obra. Pensamento crítico. Né? Por que o fulano está puxando esse assunto nessa mesa? Então, eu acho que essas infantilidades que criam inimizades, fofocas, ciúmes, as porfias... Permita, Leite, por favor. Já leu, já falou sobre isso, mas esse texto, para mim, é um dos mais importantes nessa área. Veja você o que o texto vai dizer. Lá em Provérbios, diz que 6 coisas 6 coisas Deus o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. E o que a alma de Deus abomina? O que semeia, contenda entre os irmãos. Então, é uma abominação para Deus. É uma abominação para Deus. Falar mal dos irmãos é uma abominação para Deus. Uau. Isso é muito grave. É por isso que eu tenho entendido a Bíblia não só como um livro de instruções espirituais para a salvação, mas como uma escola de comportamento. Escola de sabedoria. De sabedoria, de comportamento. Para que você está fazendo isso? Não é assim. A própria natureza. Uma fortaleza espiritual para a gente lutar contra a nossa própria natureza. Óbvio. Né? Que o ciúme, ele vem, eu sendo bom ou não, a inveja, a comparação, as inimizades, assim, todas essas obras da carne. Né? Eu preguei ontem, de manhã, à tarde, melhor dizendo, sobre Isaías capítulo 6. E eu estava dizendo o seguinte, que enquanto eu não tenho uma visão da majestade de Deus, da santidade de Deus, eu vou ter olhos abertos para ver os pecados dos outros. Isaías começa distribuindo ais para muita gente. Ai de vocês, ai de vocês, ai de mim. Ai de vocês. Quando ele contempla quem é Deus, ai de mim. Ai de mim. Então, um crente maduro, Deus, é muito forte. Um crente maduro, ele não fica olhando os pecados dos outros. Ele nem tem tempo para isso. Ele precisa olhar para dentro de si e dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Quanto mais perto de Deus você andar, mais misericordioso com os outros você será. E mais firme com você será. Em Salmo 51, quando Davi se arrepende, ele fala... para mim, essa grande diferença de arrependimento e remorso, né? É que o relação algum dia está chateado pelo que fez, por causa do que vão pensar de você, por causa que vai afetar a tua reputação, algum dinheiro que você vai perder. O arrependimento é só entre você e Deus, né? Davi fala assim, Davi não pediu pelo reino, não pediu pela riqueza, não pediu pela reputação, ele só falou assim, só não tira de mim o teu Santo Espírito, não me expulsa da tua santa presença. Aí depois ele continua falando com Deus no Salmo 51 e fala assim, porque agora então eu vou poder pregar aos pecadores e mostrar essa salvação. Ou seja, você só consegue levar essa misericórdia e graça para os outros quando você a experimentou. Claro. Poxa, eu fui perdoado, caiu a ficha de que eu mereço ir para o inferno, mas aí Deus me limpa, agora eu viro um pregador. Eu costumo falar que todo perdoado vira um missionário, né? Lá em João 4, a mulher dos 5 maridos, a samaritana, estava no 6º que não era dela, virou uma missionária e depois se sentiu perdoada. Exato. Então, todo perdoado vira um missionário. E a Bíblia diz que aquele que foi muito perdoado, muito ama. Então, você vai ver a pessoa... mais missionária, mais entregue à palavra, foi a que se sentiu mais perdoada. Outra coisa interessante? Na experiência do Jó, eu gosto muito dessa expressão, que Jó foi avaliado por Deus. E Deus disse assim, não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, homem que se desvia... se desvia do mal. Temoradoso que se desvia do mal. E aí, lá no final do livro, esse Jó vai ter uma visão da majestade de Deus e vai fazer afirmações. Agora eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Falei muita coisa sem entender. Eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem. E ele diz, por isso eu me abomino no pó e na cinza.
Aí você diz, mas como assim? Se ele era justo. Se esse camarada era o homem mais piedoso e não foi um amigo rasgador de seda que falou isso para ele. Foi Deus. Deus não tem uma opinião, Deus tem um diagnóstico. Como é que ele vai fazer uma confissão dessa? E a resposta é, consciência de pecado. Mas pessoas que mais se entristecem pelo seu pecado, têm mais consciência de pecado, mais choram pelos seus pecados, não são as pessoas que mais pecam. São as que estão mais são as próximas. pessoas que mais perto de Deus andam. Meu Porque Deus. a pessoa que está longe de Deus, ela nem tem consciência do seu pecado. Já está insensível, né? Já está insensível. Então, maturidade Isso é muito cristã, forte. em outras palavras, acho que, concluindo esse raciocínio nosso aqui, maturidade cristã é quando eu confesso os meus pecados e choro por eles, em vez de apontar o dedo para os outros e acusar o pecado dos outros. Até porque esse trabalho já tem do acusador, que é o diabo. Já deixa ele fazer o Deixa trabalho ele dele fazer sozinho. Fica E nós- tranquilo que a pessoa que pecou vai ser acusada, não precisa ser por E você. o que é maravilhoso é que João diz, nós temos um advogado, Jesus Cristo, Cristo justo. justo. Essas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, Jesus é o nosso advogado. Deixa o acusador fazer o trabalho dele, que nós temos um advogado eficaz, que é Jesus. Agora, da vida eu quero ir para um assunto assim que me toca demais, que é o final da vida do apóstolo Paulo, voltando a Paulo. Porque Paulo terminou bem, estando num lugar que ninguém queria ter de estar. Preso, sem nada, nem a capa de frio ele estava, pediu para Timóteo levar, lá no capítulo 4 da segunda carta. Então, à vista dos olhos humanos, ele estava terminando mal. Se ele era um herói para a igreja, como é que ele vai ser decapitado, morrer numa prisão, sujo, largado? Ninguém compareceu na audiência. Mas as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo mostra que ele estava bem por dentro. Ele falou assim, Alexandre Latueiro me fez muitos males, Demas me abandonou, nenhum de vocês compareceu. É só, a princípio, parecia uma reclamação emocional. No final ele falou assim, mas que isso não seja levado em conta, porque eu estou sendo levado a salvo para o reino celestial. E aí o que ele mostra? Está tudo bem. Então, acabar bem não é como você vai estar financeiramente, não é como vai estar a sua reputação, porque ele estava sendo acusado de incendiador de Roma. É como você vai estar por dentro com Deus. Como é que o senhor comenta esse final do apóstolo Paulo baseado nisso? Se é que eu estou na linha certa, né? Está corretíssimo, está corretíssimo. Então, veja bem, o que importa não é como um homem nasce, é como ele morre. Opa! Não é como ele começa, é como ele termina. E o apóstolo Paulo, muito embora numa avaliação humana rasa, ele está terminando como um fracassado, porque ele é o maior apóstolo, ele é o maior pregador, ele é o maior missionário, ele é o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, e ele encerra a sua vida velho, doente, Abandonado. cheio de cicatrizes, acusado de um crime que não praticou, abandonado pelos seus amigos, condenado injustamente à pena de morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução, mas ele é um vitorioso e vai afirmar nesta carta, eu sei em quem tenho crido. E ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele está enfrentando, primeiro, solidão. Segundo, abandono. Terceiro, privações. Sentimentos terríveis para o ser humano Quarto, lidar. ingratidão. E nessa conjuntura é que ele vai fazer uma Traição. Traição do Demas, Alexandre. Alexandre. E aí ele vai fazer um balanço da vida. No capítulo 4, versículo de número 6, ele olha para o retrovisor e diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todos os verbos estão no pretérito, passado, está no passado. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, a minha vida não foi de amenidades, foi um combate, mas um bom combate. Eu não fiquei no meio do caminho. Eu completei a carreira, que era o grande projeto de vida dele, conforme se despediu dos presbíteros de Éfeso. Em nada considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Terceiro, nas lutas muitas ele não negociou a verdade, ele não transigiu com o evangelho, eu disse, guardei a fé. Então, esse homem olha para o passado e diz, olha, está tudo certo, está tudo bem com a minha alma.
Agora ele olha para o presente no verso 6. Quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. É curioso que, o que ele está dizendo? Olha, Timóteo, não é Roma que vai me matar. Eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma, eu vou me entregar para Deus como oferta de libação ao Senhor. E eu não vou morrer também não. Eu vou partir, porque a palavra partida é um eufemismo para a morte, que tinha 3 significados no grego. Primeiro, significava tirar um fardo das costas de alguém. Então, o que é morrer para um cristão? Apocalipse 14:13, é descansar das suas fadigas. Segundo, era desatar um bote e atravessar para o outro lado do rio. O que é morrer para um cristão? É fazer a última viagem rumo às praias áureas da eternidade. Terceiro, afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e voltar para sua casa, ir para sua casa permanente. O que é morrer para um crente? É mudar de endereço, ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, que sabe em quem tem crido, sabe para onde está indo. Mas agora a coroa da justiça me está guardada, a qual... E ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, todos aqueles que amam a sua vinda. Aí ele diz o seguinte... Isso seria um tipo de galardão? Então, só concluir e eu já respondo aqui. O que ele está dizendo para Timóteo, trocando em miúdos? Timóteo, o juiz da terra me condenou. Mas isso não me importa. O que me importa é que o reto juiz já me justificou. Então eu não estou indo para o martírio, eu estou indo receber a coroa da justiça. Eu estou indo para uma premiação. Eu estou indo para ser recompensado. Eu diria para você que sim. Que galardão é aquilo, a salvação é pela graça. Galardão pode ser pelas... A galardão é uma recompensa daquilo que você realiza. Né? Eu gosto disso. Até um copo d'água que você der para alguém em nome de Jesus não fica sem galardão. Então Paulo foi um homem que ele não trabalhou para receber galardão, ele trabalhou para a glória de Deus, para a expansão do reino, mas Deus não é injusto de não considerar isso e recompensar os seus servos pelo trabalho que realizaram. Esses dias eu estava estudando no Novo Testamento, né? Existem cinco tipos de coroa e cada ela é prometida para alguma coisa que você fez. Por exemplo, quem ganhou almas é um tipo de coroa, quem ama a vinda do Senhor é outro tipo de coroa, quem não cedeu às provações, se eu não me engano é a coroa da vida, coroa da alegria. Então tem cinco tipos de coroa que tem a ver com agora que eu sou salvo, naquilo que eu dediquei meu tempo e a obra que eu manifestei vai me gerar um tipo de recompensa. Deixa eu dizer uma coisa que eu acho maravilhoso. Quando Jesus, eu vou colocar aqui outra coisa do texto, quando Jesus lá em Filipenses 2 diz assim, ele se esvaziou, ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Mas o texto não diz que ele se exaltou. Pelo que o Pai o exaltou. Então, o auto-esvaziamento foi dele. O esvaziamento foi dele. Mas a exaltação não foi dele. Pai. Mas quando ele é exaltado pelo Pai, sobremaneira, ele pega e devolve para o Pai. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para quê? Para a glória de Deus Pai. Então, ele se esvazia, o Pai o exalta, ele é exaltado e devolve para o Pai. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que nós vamos depositar as nossas coroas aos pés do Senhor. Ou seja, Deus nos eleva a uma posição e você agora diz... Devolvo. A gente não consegue manter aquilo diante dele, né? Por causa da glória, da majestade. Ou seja, a glória é toda dele. Mas isso que o senhor está falando tem além da revelação do Espírito Santo que a gente precisa para poder entender a palavra, você vê como é que é importante o português, a interpretação de texto, porque pegar isso aí que o senhor acabou de falar, Jesus se esvaziou, mas não se exaltou, foi o Pai. São nuances, assim, são pequenas coisas que se você não tiver ligado no português, na interpretação do texto, você não passa pega. Batido. Como vários versículos eu tento explicar para os nossos alunos, né? Por exemplo, ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? Ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mostrando que ele e o Pai são um. Não é vai, é vem. É isso aí. Então, se você não lê a Bíblia com essa atenção,
né, idiomática e de interpretação de texto, você vai perder muita coisa. Né? Como tem muita gente que fala, não, porque se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Não está escrito isso. Todas essas coisas. Aí você vai ler quais são essas coisas. Ele está falando do básico, vestimenta, comida e bebida, o sustento, exatamente. Então a gente tem que aprender a ler a Bíblia. Você imagina, a gente está indo do básico ao mais avançado aqui, né? A gente falou da imaturidade cristã, está precisando de escola dominical urgentemente. E a gente agora já está falando de interpretação de texto, que já é para uma pessoa que está disposta a pensar. Exato. Infelizmente, é uma pequena parcela. Uma pequena parcela. Tá? Uma pequena parcela. Henry Ford, que fundou a Ford, dizia: pensar é um trabalho tão difícil que poucas pessoas se dedicam a isso. Só que sem pensar, e John Piper escreveu um livro chamado Pense, que eu gosto muito, que ele fala sobre isso. Não tem como você entender a Bíblia sem pensar. É um livro do Stott, Crer é também pensar. Fascinante. Esse eu não tenho, vou pegar. Vale a pena. É pequenininho, dá para ler numa sentada. Crer é também pensar. Crer é também pensar. É espetacular esse livro. É espetacular esse livro. Eu li um livro sobre oração do John Knox esses dias, que ele dizia, John Knox escocês, né? Sim. Claro. Ele falou assim: eu penso muito antes de orar para não jogar palavras vãs, para não falar palavras vãs. Então você vê que a questão de pensar é importante o tempo todo na Bíblia, né? Aliás, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:8, ele vai dar uma resposta, vamos dizer, está tratando da questão da ansiedade, é um assunto que todo ser humano lida, né? E ele diz: como é que você resolve a questão da ansiedade? E ele diz: primeiro... Isso é muito forte. Primeiro você resolve o problema da ansiedade quando você aprende a orar corretamente. E o que é aprender a orar corretamente? Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aí ele vai trabalhar a questão da oração, e a mesma palavra para adoração. Então, como é que você ora corretamente? Quando você adora a Deus por quem Ele é, quando você suplica a Ele porque Ele é seu Pai, e quando você dá graças porque já tem feito. Mas o segundo remédio para você vencer a ansiedade é pensar corretamente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Ou seja, eu sou o que eu penso. O Aníbal Pereira Reis, que foi o maior apologeta da década de 80, um padre convertido a Cristo, e foi o grande apologeta daquele tempo, ele diz o seguinte, que a bomba mais poderosa do mundo não é a bomba atômica, nem a bomba de hidrogênio, é a bomba I, é a bomba das ideias. Porque o pensamento, aqui eu estou falando do pensamento bom, positivo, que matou 6 milhões de... Claro, também acontece. Você pensa, por exemplo, no nazismo, que matou 6 milhões de judeus, fruto de uma ideia. Você pega hoje, nós estamos vivendo hoje a questão do escândalo, né, da Covid, as descobertas que está aí mexendo com o mundo todo, né, que se sabia que havia um tratamento precoce que poderia evitar que milhões de pessoas morressem, mas o remédio era barato demais, isso não interessava os grandes laboratórios do mundo. Sem contar que eu vi um documentário da vaidade do médico que tocou essa operação mundial do Covid. O cara estava preocupado com o nome dele, se posicionar mundialmente. Então você pensa, uma ideia... E não com as vidas. Comprometeu tantas vidas. Então, assim como uma ideia, se ela estiver desfocada, errada, por interesses escusos, seja a vaidade pessoal, seja a riqueza, os valores pecuniários de altíssimo padrão que vai ferir, pode levar a tanta destruição, nós podemos botar o nosso pensamento para pensar coisas boas, pensar nas coisas lá do alto onde Cristo vive, transformar o nosso pensamento na base da nossa vida, porque assim como o homem pensa, assim ele é. Agora, para que eu pense corretamente, eu preciso nutrir a minha mente com a verdade. E daí a necessidade de estudar com mais vagar, com mais profundidade.
a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz não vos preocupeis com o dia de amanhã, está falando sobre isso. Não fica pensando em coisa. Primeiro, que pode não acontecer. Segundo, que não vai mudar nada se você ficar pensando. Terceiro, você está traindo ansiedade para a sua vida, porque a preocupação é a mãe da ansiedade. Vai ser prejudicial. Ou seja, não... E quarto, que isso é um sinônimo de incredulidade. Falta de fé. Os gentios que não conhecem a Deus muito bom, e que ficam preocupados. Muito bom, exatamente. Então, a Bíblia é uma perfeição filosófica e teológica, nem se fala, mas também de apresentação de como o ser humano deve se comportar nesse mundo, reagir. Sabe o que eu fico triste, Tiago? Quando eu vejo hoje, por exemplo, países, e o nosso não fica longe disso, em que às vezes tem dificuldade de permitir até o uso da Bíblia nas escolas ou até em bibliotecas. Meu Deus. Quando a Bíblia é o livro dos livros. É o livro que pavimentou as civilizações, os asilos que cuidam de velhinhos, as universidades, os hospitais, os asilos que cuidam de velhinhos, tudo isso inspirado nas Escrituras. Né? Então, o mundo jurídico foi baseado na lei de Moisés. O mundo jurídico. Então, privar o povo, as escolas, os estudantes, do conhecimento desse livro é privá-los de um grande benefício, de uma grande riqueza, de um grande tesouro do saber. E tem várias formas que o nosso adversário usa para nos distrair da palavra, né? Desde a perseguição, que tira a Bíblia da mão deles, pode até usar a Bíblia, mas eu vou botar aqui uma música de 2 horas para te distrair, para você ficar só 10 minutos na Bíblia, às vezes dentro dos próprios cultos. Também. Então, tem muitas formas que o nosso inimigo pode nos distrair para que a Bíblia não se torne a leitura principal, né? A verdade absoluta da nossa vida e a nossa prática. Né? Eu quando eu falo, às vezes, no mundo corporativo, alguém me pede para falar sobre espiritualidade, e aí eu estou lá falando com uma empresa, 10 mil funcionários. Esse dia eu falei para uma empresa com 22 mil funcionários. E aí o dono fala, não, fala um pouco de espiritualidade. Eu falei, pode? Ele falou, pode. Então eu dou lá a matéria que eu tenho que dar, de vida emocional, o que seja, no final eu falo o seguinte, ser espiritualizados, né, e a espiritualidade cristã, a filosofia de Cristo, não é nunca errar, é sempre se arrepender. Então, às vezes você vê alguém errando, não julgue ainda, veja o que ele fará depois. É esse depois que vai determinar se ele é um cristão ou não. Porque todos nós estamos sujeitos a muitas coisas, mas o que a gente faz depois é uma escolha nossa, né? Então, se você vê uma pessoa que errou e fingiu que não errou e deu uma desculpa do porquê errou e terceirizou a culpa, errou e continuou, então não pode ser uma pessoa... Você está fazendo um grande perfil aí entre Saul e Davi. Saul foi o rei que, se você olhar, parece que errou até menos que Davi. Muito menos, Mas o Saul errava e não admitia o erro. Errava e dava uma desculpa. Errava e transferia a culpa para outrem. Samuel demorou. Sempre alguém. Davi errava, e a hora que ele era confrontado, eu pequei. Eu errei. Assumi o erro, assumi a culpa, se arrependia, mudava a conduta. É isso mesmo. Eu acho que o cristão genuíno é aquele que tem consciência do pecado e ele, ao pecar, ele reconhece o erro, confessa e abandona. E a Bíblia diz isso, né? Lá em Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Qual é o conselho prático que o senhor daria para quem agora está escutando a gente e quer começar até de uma forma autônoma, estudar a Bíblia e encontrar a verdade? Muita gente que assiste a gente não tem religião, são pessoas que estão tendo o primeiro contato aqui com a gente agora. E a pessoa ainda tem alguma resistência à igreja, que a Bíblia diz em Hebreus que a gente não pode deixar de congregar, é importante, porque você fortalece a tua fé, se afia com seus irmãos, recebe a instrução de gente que está há muitos anos estudando a palavra. Mas, para começar, a pessoa está em casa agora, para começar... o que o senhor aconselharia? Fazer uma oração pela manhã, ler 2 capítulos da Bíblia? Teria algum... Não gosto de usar a palavra fórmula, não, mas teria algum segredo? Receita para a pessoa começar? Bom, primeiramente, eu gostaria de... Posso falar direto para a câmera agora?
Olha, a primeira coisa é de você compreender que este livro, a Bíblia, ele é a palavra de Deus. É a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível, e tem provas disso. Primeiro, mais de 40 escritores escreveram esse livro aqui, num período de mais de 1000 anos. Não há contradição, não há choque. Há uma plena harmonia no seu conteúdo. Isso é único, isso é singular. Nenhum outro livro da história da humanidade tem essa característica. Segundo, esse livro está cheio de profecias, centenas de profecias que se cumpriram, estão se cumprindo e cumprir-se-ão rigorosamente. Isso é absolutamente impossível em qualquer outro tipo de literatura. Terceiro, esse livro, diz a Bíblia, tem poder em si mesmo, é espírito e vida. Pessoas, ao lerem esse livro, no mundo todo, em todos os tempos, tiveram seus olhos abertos, tiveram um encontro com Deus e sua vida foi transformada, e sua família foi transformada. Então aproxime-se desse livro sem o viés do preconceito, de será que é isso mesmo? Será que merece confiança esse livro? Vale a pena você conferir. Então, talvez você pudesse começar lendo, por exemplo, o Evangelho de João, que tem um propósito bem específico, apresentar Jesus como Deus e como Salvador, como aquele que ama você, que pode perdoar os seus pecados, pode dar a você a vida eterna e trazer uma alegria indizível para o seu coração. Quem sabe no dia a dia você possa ler também um capítulo de Provérbios, porque são 31 capítulos, é um capítulo por dia. Você vai ter ali muitas instruções de forma prática, como viver dentro da sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus afazeres. Tem dicas de Deus, conselhos de Deus para você. Agora, estude todo esse livro, porque na medida que você estudar este livro, você vai ser estudado por esse livro. Na medida que você mergulhar nele, ele vai mergulhar em você. E Jesus disse que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na medida que você for lendo esse livro, você vai sendo aperfeiçoado. Sua vida vai ser enriquecida, seus relacionamentos vão ser transformados, a sua vida vai ser moldada e coisas extraordinárias vão acontecer com você. Este livro, inspirado por Deus, é o livro que vai mudar certamente a sua vida, a sua história, a sua família, seus relacionamentos. Deus abençoe você. Agora, busque uma igreja de Deus, tida com a palavra de Deus, comprometida com a palavra de Deus, para você todo domingo poder frequentar com seus filhos poderem aprender as sagradas letras desde a infância. Isso vai ser exponencial. Então, Deus abençoe sua vida, confira lá. E se a gente pudesse colocar um nome nesse episódio, Wesley, eu colocaria como se comportar melhor, que eu acho que foi o que a gente mais falou, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, para que tenha com que comer e ajudar os outros. Ainda, é isso aí. Então, assim, é uma aula de comportamento. Exato. É uma aula de comportamento. Nos leva para o céu. Olha que livro. Nos leva para a eternidade, nos dá a noção, o conhecimento de eternidade e nos ensina como comportar na Terra. Aqui e agora. Aqui e agora, para a gente viver um pouco mais leve. Eu sempre falo, não dá para prometer vida perfeita. Quem a gente promete vida de sucesso, de perfeição, não leu a Bíblia. Mas dá para ser um pouco mais leve. Dá para ser como o apóstolo Paulo. Estou na prisão, mas estou bem, estou no reino celestial. É isso aí. Não é o lugar que faz o homem que faz o lugar. Isso é tremendo, assim. A paz que excede todo entendimento, guardando o nosso coração, né? Então, um dos compromissos que a gente tem aqui, a Casa de Destino, que é o nosso Ministério de Ensino da Palavra, e o Instituto 10, que é a nossa empresa de educação, é através dessa sabedoria milenar levar o conhecimento, seja através dos nossos cursos, tudo isso, ou seja através do nosso voluntariado, o Café com Destino, que é gratuito, o Brunecast, tudo que a gente faz, sempre levando conhecimento para você e trazendo pessoas como o reverendo Hernandes Gerlop. Quem gostou, dá um forte aplauso, reverendo Hernandes Gerlop. Bom demais. É isso aí, gente. Hoje
foi uma microaula de comportamento com o apóstolo Paulo, né? Falamos da graça, falamos das obras, de tudo que você tem que casar aí na sua vida para viver de uma forma que agrade a Deus sobre todas as coisas. Às vezes, a era das redes sociais trouxe muito a questão da gente querer ser bem visto pelos outros. Vou postar, mas esse é o melhor ângulo. Mas isso... A importância é Deus está gostando de mim, do que eu estou fazendo? Deus está se agradando comigo, com o meu coração, com as minhas motivações? Porque depois o que as pessoas pensam, tanto faz, porque uma coisa que eu descobri é que quem gosta de você vai gostar, quem não gosta, não importa o que você faça, vai continuar não gostando. Então, agrade a Deus sobre todas as coisas. O que importa não é o que as pessoas pensam ou falam a nosso respeito. Às vezes, nem tanto o que nós achamos a nosso respeito, que nós podemos estar enganados sobre nós mesmos. O que importa, de fato, é o que Deus diz a nosso respeito. Eu acho que esse é o ponto que nós hoje examinamos aqui, né? Eu fico olhando para a igreja de Laodiceia, ela olhou no espelho e disse: eu estou rica, abastada, não preciso de coisa nenhuma. Então, ela tinha uma opinião acerca dela que não era a expressão da verdade. Mas o Senhor sempre tem o melhor para nós. E entender o que Ele tem para nós é maravilhoso. Isso é um assunto que você falou, isso me lembrou, assunto aqui. Vamos dar uma esticadinha de 3 minutos aqui. Eu tenho para mim, estudando as Escrituras, que ninguém consegue enxergar sua própria identidade a não ser que Deus revele. Exato. Por exemplo, Gideão ficou surpreso. Eu sou poderoso guerreiro? José, eu vou governar? Todos meus irmãos, meus pais vão se dobrar diante de mim? Me parece que as pessoas ficaram muito surpresas, não acreditavam. Em Jeremias 1, quando Deus fala: eu vou te constituir profeta das nações, ela fala: Senhor, eu sou um menino. Eu não sei, falou que era assim. O Moisés tentou... E as pessoas não tinham a mínima ideia de quem eram, e Deus que mostrou que era assim. O Moisés tentou dar desculpa de todo jeito. Eu não sei falar direito, eu não estou preparado. Então, os gregos diziam: conhece-te a ti mesmo. Estavam equivocados num ponto. Não há autoconhecimento sem antes o conhecimento de Deus. Eu só posso me conhecer quando revelação eu conheço a Deus. Divina. Sem o conhecimento de Deus, eu não vou projetar a mim mesmo de forma correta. Ou eu vou me exaltar, ou eu vou me abaixar e não vou ter uma visão correta. Então, o autoconhecimento só é possível diante do conhecimento de Deus. Quando eu conheço a Deus, então eu tenho uma visão correta de quem eu sou, de quem é o meu próximo. Tem que proceder de Deus o conhecimento. E se a gente for falar dos profetas, dos filósofos gregos, eles acertaram muitas teorias que em Jesus se confirmou, né? Platão, por exemplo, tinha a teoria da caverna de Platão, de que tudo que o ser humano vê é uma imagem de algo que é real em outro lugar. E ele só vê a sombra. Aí Paulo veio e fala sobre isso, que é tudo sombra do mundo real, que é o mundo espiritual. Aristóteles dizia o seguinte: o mundo funciona porque tem uma força motora que não é movida por ninguém. É ela sozinha, autônoma, que move tudo. Deus. Eles não tinham, na época, né, como se diz na filosofia, Atenas não conversava com Jerusalém. Então, eles não tinham acesso às escrituras, pelo menos as hebraicas, as judaicas, né, da época. O Novo Testamento chegou depois, com a pregação do apóstolo Paulo em Atenas, que é um outro assunto interessante. O apóstolo Paulo, sendo o pregador que era, não abriu igrejas em capitais. Ele foi a Atenas e não abriu igreja. Aí ele foi para Corinto, foi para outros lugares. Será que as capitais... Não, eram capitais. Você pega, por exemplo, Éfeso era a capital da província da Ásia Menor. Corinto era a capital da província da Acaia. Né? Tessalônica era a capital da província da Macedônia. Então, não eram, vamos dizer, o Império Romano era distribuído em províncias. Entendi. Né? Então, naquelas províncias, o que é importante, ele ficou em cidades estratégicas. Por exemplo, ele não plantou igreja em Atenas, você está dizendo bem, mas deixou alguns convertidos lá. Me parece que o lugar que a pessoa acha que já sabe de tudo, ela despreza o Evangelho. Despreza o Evangelho. É por isso que o Evangelho foi dado aos pobres, porque o pobre ele acredita de primeira. O camarada que ele acha que ele é autossuficiente não tem espaço
ele acha que não tem espaço para mais ninguém, não tem espaço para Deus. E tem uma frase em filosofia que eu gosto que é: se você lê um pouco de filosofia, você vai ficar contra Deus e vai achar que ele não existe. Se você lê muito de filosofia, você vai acabar procurando Deus. Aliás, essa é uma expressão do Lavo. Muita ciência. É o seguinte, um pouco de ciência afasta você de Deus. Muita ciência aproxima você de Deus. Gente, é isso aí. É isso, essa conversa é tão boa. Queríamos ficar 2 horas aqui, 3 horas com vocês. Receber o reverendo Hernandes Lopes é um grande presente de Deus. Não deixe de ler os livros do reverendo. Eu leio. Até um dia que o senhor foi lá em casa, sim, o meu filho pequenininho passou e falou: aquele moço da televisão, porque a gente assiste muito suas pregações em casa na televisão. E é um homem que eu escuto semanalmente, 2, 3 pregações por semana, mínimo. Leio os livros e indico a todos os nossos alunos que estão buscando um pouquinho mais de maturidade bíblica, maturidade espiritual, seguir e consumir o material do reverendo Hernandes Lopes. Eu desejo a todos vocês paz, prosperidade do alto, que Deus possa nos guardar e proteger. E até terça-feira que vem, no próximo Brunecast. Obrigado, reverendo. Privilégio. Valeu, gente. Obrigado. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.